Então, pessoal, vamos começar a falar de tratamento térmico. Quando a gente vai fazer um tratamento térmico, deixa eu compartilhar aqui. Primeiro, lembrando qual a função do tratamento térmico. A gente vai... O tratamento térmico faz parte do processo de fabricação do material. A gente define o tratamento térmico de tal forma que a gente obtenha uma estrutura adequada. Adequada para quê? Para que o material tenha propriedades mecânicas, elétricas, químicas, tenham propriedades que sejam adequadas para o produto final. Então, a função do tratamento térmico, a gente não faz tratamento térmico à toa, não é que legal. A gente faz tratamento térmico, eu quero mudar a estrutura do material, mas eu não quero mudar a estrutura à toa. Eu quero mudar a estrutura porque eu quero mudar a propriedade. E eu quero mudar a propriedade que eu tenho que deixar esse material adequado para uma dada aplicação. A primeira coisa que a gente vai considerar quando a gente vai escolher um aço, então estamos falando dessa faixa aqui de composição química, estamos falando de 0 a 2,14% de composição química, de 0 a 2,14% de carbono na composição química. A primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: qual a composição química do aço que eu vou escolher? Então, deixa eu ver aqui, tem um chat. Tá. Qual é a composição química que a gente vai escolher? Material com pouco carbono, com carbono médio para alto, carbono. Então, primeira coisa, a gente escolher qual o teor de carbono do material. Tá? Normalmente, o que é? Quando a gente quer um material que seja facilmente deformável plasticamente, ou seja, um material que eu vou deformar plasticamente, eu preciso deformar plasticamente, eu tenho que estampar uma peça, eu tenho que fazer um fio dele, eu tenho que dobrar o material, eu preciso deformar plasticamente o material. Ele tem que ser adequado a uma fácil deformação plástica. O que a gente vai querer? Aços com uma quantidade de carbono muito pequena. Pode ser um aço com tão pouco carbono que eu nem tenha cementita no aço. A gente só tem a ferrita. Não tem carbono para atrapalhar a movimentação de discordância. Então, esse vai ser um aço que vai se deformar bastante, facilmente. As discordâncias estão livres para se movimentar. Preciso acabar com carbono? Não, eu posso ter um aço com uma quantidade pequena de carbono. Que é mais fácil fazer um aço desse, é mais barato do que o outro, que não tem carbono. E um aço desse eu tenho um pouco obstáculo para a movimentação de discordância. Esse é um aço adequado para uma deformação plástica. Quando começo a querer um aço que tenha uma característica estrutural. O que é um aço com uma característica estrutural? É um aço que vai ter que, durante a aplicação, suportar grandes forças. Por exemplo, para fazer uma estrutura, uma construção civil. Eu tenho que ter um aço que não deforme plasticamente tão fácil, um aço mais duro. Então, eu começo a usar o quê? Teor de carbonos maiores, que nem esse aqui.
que a gente olha a estrutura, está lá meio que quase meio a meio, de ferrita e perlita. A discordância vai conseguir se movimentar com facilidade na ferrita. Onde tem cementite, ela vai ter dificuldade. Se a gente quer um aço para aplicação onde ele tem que ser muito duro, eu já começo a pensar num aço com teor de carbono mais alto. 1070, 1076. Então, o primeiro passo é definir a composição química do aço. E a gente define isso em função da propriedade mecânica que a gente quer obter. Agora, para a gente pensar em tratamento térmico, vamos escolher um deles. Eu vou escolher, primeiro, aquele 1076, o aço eutetoide. Esse aqui, ó. O aço que forma só perlita. Vamos voltar no diagrama. Vamos pegar esse aço aqui, ó, para a gente estudar o tratamento térmico. Então, a gente pega esse material, é um aço 1076. Eu pego esse material, aqueço a uma temperatura acima de 727 graus, por exemplo, a 800 graus. Que estrutura a gente tem aqui? A austenita. Eu estou no campo da austenita. Esse aço tem 0,76% de carbono. Onde está o carbono nesse aço? Está nos interstícios do ferro. Nos interstícios, a estrutura cúbica de faces centradas. Está espalhado lá. Então, você deixa... Como funciona o tratamento térmico? A gente tem peça está na temperatura ambiente, você vai aquecer a peça até chegar na temperatura desejada, no caso 800 graus, vai deixar o material dentro do forno nessa temperatura até que todo o material lá dentro consiga atingir a temperatura de 800 graus. Por que isso? Se eu ponho uma peça muito grande dentro de um forno, o calor vem pela parte externa, a parte externa chega na temperatura de 800 graus, mas o meio do material, o núcleo do material, pode estar com 500 graus. Pode estar mais baixo, 600 graus. Então, a gente faz uns gráficos assim, ó, para mostrar. Temperatura em função do tempo. Temperatura em função do tempo. Então, a gente tem uma rampa de aquecimento. Temperatura ambiente, eu quero chegar aqui a 800 graus Celsius. Eu quero que o material chegue a 800 graus Celsius. Então, eu vou aquecendo, aquecendo, aquecendo o material. Depois, eu tenho uma faixa de tempo onde a gente deixa o material a 800 graus. Esse aqui é chamado patamar do tratamento térmico. Patamar é quando a gente deixa o forno na temperatura de 800 graus durante o tempo necessário para quê? Para que todo o material que esteja dentro daquele forno chegue nessa temperatura. Às vezes, tem tratamento térmico que fica nessa faixa 20 horas, dependendo da quantidade de material que está no forno, até todo o material chegar na temperatura e depois a gente vai resfriar com o tempo. Então, a gente pegou esse material, foi aquecendo, aquecendo, chegou aqui e a gente vai resfriando. Aí, gente, começam as mudanças de tratamentos térmicos. O que a gente vai mudar nos tratamentos térmicos? A forma como a gente vai resfriar. Eu posso resfriar esse material lentamente. Então, ó, subiu, ficou no patamar, depois eu vou resfriar bem devagarzinho. Eu posso resfriar numa velocidade intermediária. E eu posso resfriar praticamente imediatamente. E entre a curva verde e a curva vermelha tem várias velocidades diferentes de resfriamento. Vamos pensar na curva vermelha. O que é a curva vermelha? Eu resfrio bem devagarzinho. Então, eu cheguei aqui no material 800 graus, todo ele chegou nessa temperatura, daí a gente faz o quê? O material está dentro do forno, o forno está a 800 graus.
todo com parede de tijolo refratário. É material que é isolante. Ele demora para aquecer e demora para resfriar. A partir daí, o que a gente faz? Desliga o forno e deixa a peça dentro do forno. Então, o material leva lá algumas horas para aquecer, deixamos algum tempo a 800 graus, desliga o forno, vou embora, espero o forno esfriar sozinho. Forno fechado com a peça lá dentro, não tem mais aquecimento, a peça está quente, os tijolos refratários estão quentes, ele vai resfriando muito devagar. O que vai acontecer? Aqui é a linha vermelha. A gente vai resfriando lentamente. Tanaustenita, tanaustenita, tanaustenita. Quando chega aqui, passou para esse campo aqui, começa a formar a ferrita com cementita, que dá essa estrutura de lamelas. O carbono começa a se separar dos átomos de ferro, vai formar cementita. A ferrita vai se isolando do carbono, o ferro vai expulsando o carbono, vai formando as camadas de cementita e ferrita, e eu vou resfriando bem devagarzinho. Passa a moto. Por que eu resfrio bem devagarzinho? Porque eu não tenho tempo? Quer dizer, não estou preocupado com o tempo? Não. Fornos são equipamentos são caros. Normalmente você quer um forno, você quer produtividade. A gente não quer deixar o forno lá parado, esfriando. A gente quer produzir mais. Eu vou deixar a peça um tempão, às vezes 12 horas esfriando. Para que eu quero fazer isso? Porque quanto mais tempo o material ficar a alta temperatura, mais chance a gente está dando para os átomos de ferro irem jogando carbono para o lado. Eu estou dando mais chance, estou dando mais tempo do material ficar a altas temperaturas, onde possa haver a separação da ferrita com a cementita. Então, o que acontece? Vai formar a perlita? Vai. Só que a perlita vai ter mais tempo para se formar do que o resfriar a velocidades maiores. A estrutura que vai acontecer aqui, eu tenho muito tempo para formar isso aqui. A estrutura que vai acontecer aqui é essa aqui, ó. A gente chama de perlita grossa. Por que perlita grossa? Porque as lamelas de ferrita e cementita são mais grossas, são mais grosseiras. Esse é o resultado desse tratamento térmico, onde a gente deixa a peça dentro do forno. Como chama esse tratamento térmico dos aços? O mouse. Recozimento. Então, o que é o recozimento? É quando a gente pega o material, aquece a alta temperatura, deixa ele se transformar. Recozimento na austenita. Depois eu vou resfriando muito lentamente para dar chance do material formar uma perlita bem formada, com muita calma, e as lamelas ficam mais grossas, porque eu dei mais tempo dos átomos de carbono se concentrarem. Se eu der menos tempo, vai formar perlita? Vai. Só que a perlita vai ser muito mais fina. Por que mais fina?
Porque aí eu venho... Onde está aqui? Está aqui. Eu venho aqui, vou fazer a linha azul agora. Eu cheguei a alta temperatura, 800 graus, deixei o tempo do material no patamar de temperatura. Depois, ao invés de desligar o forno e deixar a peça dentro do forno, a gente desliga o forno, abre o forno, tira a peça e põe ao ar. Às vezes até coloca um ventilador na peça, para forçar a circulação de ar e ter uma extração de calor mais rápida. Mas isso é certo ou errado, professor, no caso? Atrapalha em alguma coisa ou não faz diferença? Vai fazer diferença. Às vezes eu quero isso. É mais rápido, mas o que vai acontecer? Vai formar a perlita? Vai. Mas o tempo que a gente está dando para ter a separação do carbono é menor. O que vai acontecer com o material? Isso aqui, ó. Vai formar a perlita fina. O que é perlita fina? É perlita, a estrutura é a mesma. Só que é ferrita mais cementita? É. Aqui é ferrita mais cementita? Também é. A diferença é que uma é fininha e a outra é grossa. Mas qual é melhor no caso, professor? A Qual é o fina ou a melhor no grossa? caso? Boa pergunta. Por que eu vou querer perlita fina ou perlita grossa? Às vezes eu quero uma, às vezes eu quero outra. Imagina uma discordância nesse material aqui, ó. Ela consegue andar isso? Opa, parou. Consegue andar aqui, ó. Parou. Esse material não é um material, não é um material, como falar, feito para ter uma alta deformação plástica. Se eu quisesse um material com alta deformação plástica, eu ia querer um aço com menos carbono, aquele que forma 1006, que forma só quase ferrita. Mas vamos pensar nesse caso aqui. Então, eu quero um aço... Primeira coisa, já quero um aço meio intermediário. Mas esse aço aqui, que a gente fez o recozimento, o que aconteceu? A gente ainda dá chance, pequena que seja, para as discordâncias se movimentarem. Anda um pouquinho para. Ela encontra a interface da ferrita com a cementita. Agora, e esse aço aqui, ó? Quanto que uma discordância vai conseguir andar aqui? Aqui? Muito menos. O caminho livre da discordância se movimentar na perlita fina é muito menor do que na perlita grossa. Então, quando que eu quero resfriar dentro do forno ou quando que eu quero resfriar fora do forno? Depende da propriedade que eu preciso. Se eu preciso que esse material tenha uma melhor capacidade de deformação plástica, eu preciso que as discordâncias tenham mais chance de se movimentar. Então, eu vou fazer o recozimento para tentar aumentar essa quantidade de ferrita. Eu estou aumentando os espaços da ferrita para dar mais chance para a discordância se movimentar. Se eu não quero um aço, se eu preciso de um aço que tenha uma resistência maior, eu quero um aço mais duro para uma certa aplicação. Eu vou querer o quê? Esse aqui, ó. Resfriar ao ar. Como chama esse tratamento térmico? Não sei se vai caber aqui. Normalização. Ô, prof, e o tratamento do meio é o que mesmo? Esse do meio? Intermediário. É entre os dois. O nome é intermediário? Não. Já só acabei de escrever aqui. Tranquilo. Que é o seguinte. Normalização. Não se diga. Normalização. Recozimento é quando você resfria dentro do forno. Você deixa a peça lá dentro. Lá dentro. Normalização é quando você resfria ao ar. Você tira do forno, resfria ao ar. O que define o tratamento térmico é o processo dele. O nome
do tratamento térmico. Botei dentro do forno, deixei lá, desliguei o forno, deixei lá dentro, é recozimento. Pus no forno, dei o patamar, tirei a peça, botei para fora para resfriar o ar, é normalização. Agora, entre os dois, a normalização, pensa na normalização. Se for uma peça pequenininha, for uma peça aqui, ó, desse tamanho, pus 800 graus, tirei aqui, botei aqui ao ar, o que acontece? Resfria na hora, resfria muito rápido. Aí, se não, em vez de ser uma peça desse tamanho, é uma peça, é um eixo de navio que pesa 20 toneladas a 800 graus. Tirei do forno, botei ao ar. Ele não vai resfriar mais lentamente? É normalização, mas o resfriamento dele vai ser mais lento do que esse aqui, uma peça pequena. O mais lento vai dar uma perlita intermediária. O mais rápido vai dar uma perlita mais fina. Então, o nome do tratamento que define é o processo. Foi ao ar ou foi dentro do forno? Agora, não dá para falar que sempre que é ao ar vai ter a mesma espessura da camada da perlita, porque mesmo que seja ao ar, dependendo da peça, resfria mais rápido ou resfria mais lentamente. Quanto mais à direita aqui, mais lento foi o resfriamento. Ô, prof, tem uma pergunta no chat. Entendeu? Então, eu posso fazer uma normalização que dá uma perlita um pouco mais fina ou muito mais fina. Às vezes você tira a peça e bota um ventilador lá, para facilitar. Por que eu quero um ventilador? Para forçar a perlita a ficar mais fina ainda. Então, se eu jogo um ventilador, é para fazer ela ficar mais, garantir que ela fique mais fina. Mas aí, no caso, o resfriamento seria mais rápido. Quanto maior a extração de calor, mais rápido. Daqui a pouco a gente joga na água. É Quando que a eu gente fiquei joga na confusa água, agora. Que não você é nenhum nem escreveu outro. mais lento? Oi? Você escreveu Ai, mais eu lento escrevi por quê? errado. Acho que eu me Oh, perdi. É, opa! acho que eu me perdi. Não, você perdeu nada. Eu que escrevi errado. Ah, tá. Mas entra para cá. Obrigado, obrigado. Imagina. Então, a normalização pode dar isso do meio. Se eu consigo resfriar mais rápido, joguei o ventilador. Opa, já deu isso aqui. Fica mais fino. Se a peça é pequena, vai ser mais fino. Se a peça for maior, o resfriamento vai ser mais lento. Então, obrigado, galera. Vai para o meio. Tá bom? Então, não é assim também o tratamento. Eu te garanto o seguinte, que o recozimento e a normalização vão dar perlita no material. Só voltando, gente. Perlita porque a gente está fazendo esse aço aqui, né? 1076. Se eu estivesse fazendo um aço com muito menos carbono, o que ia acontecer? Se fosse esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ele tem menos carbono. Mas vamos fazer isso aqui, ó. O que ia acontecer aqui, 1010? Ia formar ferrita, ia formar perlita. A perlita aqui dentro, uma ia ser mais grossa, se for um recozimento, outra ia ser mais fininha, se for a normalização. A gente muda a distância interlamelar. A gente muda o espaçamento entre as lamelas. Quanto maior o espaçamento, mais chance a gente dá para a discordância se movimentar. Daqui a pouco eu vou fazer o do Igor. E a Isa está perguntando se perlita fina tende a ser um material mais dútil. Vamos lá. Vamos lá, Isa. Isa, o que é dutilidade? É a capacidade que o material tem
de sofrer deformação plástica. O que é deformação plástica? Movimentação de discordância. Onde que a discordância anda mais? Pelita grossa. Na pelita grossa. Então, quanto mais grossa a perlita, eu estou dando mais chance da discordância se movimentar. Então, o material vai ser mais dútil. Quanto mais fina a perlita, mais barreira a gente está colocando, e eu estou tornando o material mais resistente, mais duro. Ok? Então, para cá, eu tenho material mais deformação plástica, mais dútil. Para cá, eu tenho material mais duro, mais dificuldade para a discordância se movimentar. Oh. Qual que eu quero? Depende do uso do material. Quer ver um caso que é exatamente isso? Eu trabalhava em empresa que fazia uma serra que é usada para cortar granito. O que é granito? O pessoal vai lá na pedreira, nas minas de granito, tira um bloco de granito, ele tem mais ou menos 2,5 metros de altura, uns 4 metros de comprimento, 1 de profundidade, é um blocão de granito. Aquele blocão vai virar a pia, aquelas placas, aquelas chapas de granito para fazer pia, para fazer piso. Como que eles cortam aquilo? Eles pegam aquele bloco enorme, põem 100 lâminas de aço, uma do lado da outra, e essas lâminas ficam batendo no granito e vão quebrando não, vão desgastando o granito. Só que granito é muito duro, né? Também desgasta a lâmina. Tem a fotografia. Aqui, ó, aqui é o bloco. Aqui está o bloco de granito. Assim, ó, o bloco assim, ó. Olha o bloco de granito. Isso aqui tirou lá da mina, com um explosivo. Aqui eles fazem uma fresa. Esses canais aqui, ó, é fresado isso aqui, depois eles explodem e quebram isso aqui. A gente vai pegar isso aqui, ó as lâminas. Essas são as lâminas. Eles pegam essas lâminas, colocam ó, uma do lado da outra. Depende da máquina, você tem de 80 a 120 lâminas dessa, uma do lado da outra. Isso aqui vai ficar batendo no granito. Fica batendo no granito até cortar. Olha o processo aqui, ó. Aqui está cortando, ó. Aqui estão as lâminas, aqui em cima. Aqui tem uma lubrificação, que é a água com cal, para refrigerar a lâmina. Tem uma granalha de aço que é jogado aí, que, na verdade, quem está cortando, quem desgasta mais o granito, é uma granalha de aço, são as bolinhas de aço. Junto com essa lama que é jogada aqui, é água, cal e granalha de aço. Quando aquela lâmina raspa a granalha no granito, ele vai desgastando o granito. E aí, corta a pedra assim, ó. A pedra acaba sendo cortada em várias lâminas. Aqui, ó. Legal. Lâmina em cima, a gente forma isso aqui. Esse material dessas lâminas de aço, que vão ficar esfregando no granito, que é extremamente duro, e esse aço vai se desgastar também junto, ele tem que estrutura? Não pode ser ferrita, porque o lâmina ia desgastar completamente. E não ia conseguir cortar um bloco desse. A gente não usa esse material mais ou menos um 1060. Ele é quase que pelita inteira completa.
Na verdade, a estrutura dele é praticamente perlita só. Para esse aço funcionar, ele tem que ter exatamente, hein, essa estrutura aqui. Na verdade, é até mais fino que essa. A gente pega o material, põe num aumento de 500 vezes no microscópio e a gente não pode enxergar nenhuma lamela. No fundo, quando você vai olhar esse material, você vê só, elas são tão finas, essas lâminas, são tão finas que você nem enxerga elas. É como se a gente tivesse... Você vai ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Tão fininho que você nem enxerga as lâminas, as lamelas. Por quê? Porque se o material for desse jeito, até esse aqui, ó, se for desse jeito aqui, o que acontece durante o uso? A lâmina se desgasta inteira, ela começa a deformar. Aquela placa, chapa de granito, que deveria ficar retinha, a lâmina começa a deformar, fica tudo torta. Então, esse é um caso que uma perlita muito fina garante a aplicação. Uma perlita média já estraga o material já não consegue. Muda completamente a propriedade do material durante o uso. Só o tamanho da perlita. Só uma curiosidade, uma lâmina dessa corta 3 blocos de granito. Depois joga fora porque ela começa com uma espessura de 120 milímetros, né, 12 centímetros, ela acaba com uns 2 milímetros. Daí a pessoa joga fora. O granito também, ele desgasta a lâmina, é isso? Gasta lâmina também. Ah. São 2 materiais duros, né? O granito é muito duro também. Se fosse mármore é mais fácil. O mármore já é mais mole. No Brasil não tem mármore, né? O Brasil tem uma produção boa de granito, principalmente lá no Espírito Santo. Na Bahia também, mas é mais no Espírito Santo. O granito vai desgastando. Essa lâmina ela começa lá com aquela espessura, ela vai diminuindo o tamanho. Com 3 blocos desse, ela acaba. Tem que jogar fora. Um corte disso aí, de uma peça dessa, depende um pouco de cada máquina, mas leva uns 10 dias para cortar. Fica lá, batendo entre uma semana e 10 dias. Batendo. Mais para 10 dias do que uma semana. Batendo. E vai desgastando bem lentamente. Com toda a tecnologia que a gente tem, demora 10 dias, professor? Demora. Caramba. Demora. Mas é porque a tecnologia não chegou até o Brasil e só tem lá fora a tecnologia para fazer o serviço mais rápido? Não, ou isso é não tem geral. mesmo? O mundo inteiro faz isso. Inclusive, o maior fabricante desses equipamentos, agora é a China, né? A China ganhou tudo. Mas, tirando a China, o maior fabricante era a Itália. E era esse tipo, nessa velocidade mesmo. Entendeu. É bem lentamente. Ô, professor, e sem a Oi. lubrificação de água com cal, demoraria mais tempo ou ele gastaria mais do Não, ia material? gastar lâmina. A lâmina ia esquentar, ia esquentar e ia desgastar mais ainda. Mais quente, ele ia ficar mais dútil, ia deformar mais ainda. Aquilo é para refrigerar a lâmina. Ah, legal. Rapidinho, muito tempo, não? Essa é uma máquina diferente. Essa é com serra. Essa não é com... Principalmente na Índia, eles cortam com esse tipo de lâmina, mas com os rebites de diamante soldado. E aí eles cortam em 2, 3 dias, com diamante. Mas as lâminas para o diamante são mais usadas para corte de mármore, que são mais moles.
Então, aqui, deixa eu ver só se esse aqui está melhor. Vamos do outro mesmo. Opa. E outro. Perdi. Quando vi esse aqui, apareceu aqui, ó. Eu já tinha um bom lá. Politriz já. Aqui, ó. Aí são. Aqui eles estão, né? Fazendo a furação lá, daí eles vão cortar o bloco de granito. Aqui são os blocos. Cada bloco desse, né, tem uma cor diferente, um tom diferente. É isso aqui, ó, esse processo. Exatamente esse processo. Fica dias isso aqui, sem parar. Com essas pedras e um barulhão. Vamos ver se está o som lá. Não, colocaram música. Isso fica raspando para mais de semana. Esse é o processo aí do corte. E aquelas lâminas lá, a perlita já muda. A espessura das lamelas de perlita mudam completamente aí o desempenho do material. Bora. Falou que tinha diamante também. No caso do diamante, ele não desgasta, né? No caso. Isso, ele não desgasta. Ou eles usam diamante industrial, né? Não é falar que é infinito, né? Mas ele vai... Durar mais tempo, no caso. Ele gasta também. Daí, mas gasta muito menos. Uma lâmina daquela consegue cortar mais blocos. O problema dela é que eles vão soldando o diamante e daí a lâmina começa, a solda começa a estragar a estrutura da lâmina. E a lâmina começa a deformar. Ah, legal. Ok, gente? Então, vamos lá. Recozimento e normalização. O que define é o processo. Recozimento dentro do forno, material fica com perlitas mais grosseiras, normalização ao ar, resfriamento é mais rápido, o carbono tem menos tempo de se separar, então a separação é menos efetiva, fica uma perlita mais fina. Depois vou mostrar esses gráficos. Tinha aqui, ó. Resfriamento lento dentro do forno, Tá tudo que eu falei aqui, ó. Essa é uma pelita bem grossa. Normalização, foto nem está muito boa, a pelita mais fina. E se eu quiser, eu preciso desse material, 1076, eu preciso desse material e eu tenho que deformar plasticamente. Ele vai ter que deformar plasticamente. Então, a pergunta é, por que eu vou usar um material com alta quantidade de carbono se eu tenho que deformar plasticamente? Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela biqueira de aço que tem na ponta do sapato? Aqui tem a fotografia do sapato, quero ver a biqueira. Sabe essas botas de segurança? Biqueira de aço para sapato. Aquelas botas que o engenheiro usa? Oi? O senhor está falando da bota que os engenheiros usam para entrar em campo, no caso? O pessoal pessoal de obra, de indústria, usa muito isso aqui. Então, sempre tem essa bota de segurança, tá? E
é de segurança. Então, ela tem o solado, né? O solado grosso, para evitar que tenha algum corte, não sei o quê. E aqui na ponta dela, para evitar que caia algum peso numa obra, numa fábrica, e amasse o dedo do operador, amasse o dedo do engenheiro, pode ser de quem está lá trabalhando com materiais pesados, o que tem nessa ponta aqui? Uma biqueira de aço. Essa peça aqui, ó. Ou essa bota aí é pesada, hein, professor? Você Pá. é louco, hein? Pesada, hein? Com certeza. Essa peça aqui, ó. Essa biqueira vai suportar lá, vai cair um peso enorme no pé do sujeito, e essa biqueira tem que suportar aquele peso sem afundar. Porque se ela afundar, vai amassar o dedo do cara, vai cortar o dedo do cara. Então, ela tem que suportar, ela tem que ser muito dura, extremamente dura. Ela não pode, extremamente exagero, tem que ser muito dura. Ela não pode sofrer deformação plástica significativa. Então, cai um peso na bota, a biqueira vai deformar um pouquinho e não vai poder deformar muito para não machucar o dedo do sujeito. Então, é um material que eu preciso que ele seja duro. Então, eu preciso que tenha muito carbono nele. Primeira coisa, eu preciso de carbono nele. Para endurecer. Só que o material duro, na hora que eu pego uma chapa e tento fazer essa peça, ela é uma canequinha assim, mais ou menos. Ela tem, ó, esse desenho aqui para ficar, né, em cima do dedo do sujeito, e ela tem aqui embaixo uma dobra, que essa dobra aqui é terrível aqui do material, que é para prender ela na sola do sapato. Então, esse tipo de conformação plástica, um material com muito carbono não consegue fazer, é difícil fazer. Um material com perlita não consegue fazer. Ele vai trincar, a discordância não vai conseguir andar. Tem que ter muita discordância se movimentando aqui, ela não vai conseguir se movimentar com essa estrutura recosida. Muito menos com a normalizada. Então, o que a gente faz com esse material? A gente vem aqui, aquece ele até essa temperatura aqui em cima, deixa ele chegar nessa temperatura, depois a gente vai resfriando. Opa. Resfria devagar esse material e deixa nessa temperatura aqui. Então, eu não vou resfriar mais, nem dentro do forno. Então, em vez de ter esse processo, a gente faz isso aqui. Tempo, quer dizer, temperatura e tempo. Eu vou aquecer, eu vou deixar lá num certo tempo para que o carbono se dissolva na austenita. Depois eu abaixo um pouquinho a temperatura dele, deixo aqui nesse campo de ferrita mais cementita e seguro ele um tempo aqui, ó. E resfrio muito devagar. Qual a diferença do outro? O outro eu desliguei o forno e ele foi resfriando, formou perlita. Esse eu vou resfriar um pouquinho aqui embaixo e deixo um tempão nessa temperatura. Então, o material não vai resfriando lentamente, ele fica estabilizado nessa temperatura. Para quê? Para garantir que o carbono fique a alta temperatura durante muito tempo e ele consiga, o máximo possível, se separar do ferro. Para que eu consiga cada vez mais áreas de ferrita no material e o carbono separado. O que vai acontecer com esse material? Inicialmente, forma perlita. Fala, Mayara. Você está tentando evitar a formação de cementita, é isso? Formar cementita vai sempre formar, porque a gente está nessa fase aqui, ferrita mais cementita. Eu estou querendo que ela forme de um jeito. Vou mostrar para você. Eu estou querendo que ela forme de um jeito
que não atrapalhe a discordância, ou que atrapalhe menos a discordância. Então, eu vou ter que mudar essa forma. A perlita, não tem jeito, ela atrapalha a discordância. Então, eliminar a sementita eu não vou conseguir. O que acontece? Então, forma uma sementita. Aqui é uma sementita no material. Formou, só que aí eu deixo a alta temperatura. O que começa a acontecer com o material? O carbono que está na ponta, com o tempo, ele vai fazer o seguinte movimento. Ele vai começar a vir para cá, para o centro. Ele vai começar a vir para o centro. Por que ele vai para o centro? O carbono está se mexendo lá, né? Toda a transformação que acontece no material é para reduzir a energia dele. A interface da sementita com a perlita, com a ferrita, é um defeito. A interface é um defeito. Se a gente der tempo para acontecer isso, o carbono vai querer ir saindo da ponta e ele vai arredondando esse material, essa lamela, até que ele vai ficar, ele tende a ficar redondinho. Então, a tendência a ficar muito tempo, o material vai saindo daquela condição da perlita, ela vai arredondando até que ela fica um glóbulo. Por que ela fica um glóbulo? A área da superfície, nesse caso aqui, em glóbulo, ela é menor do que a área da superfície numa chapa, uma lâmina. Pensa lá, uma ideia estúpida. Pensa numa fatia de presunto. Então, isso aqui é tridimensional, né? Isso aqui é uma fatia de presunto. Pensa numa fatia de presunto, pensa na área que a fatia de presunto tem. Daí, se ao invés de você pegar a mesma quantidade de presunto, em vez de você ter aquela fatia lá que comprou na padaria, você pegar aquilo e fazer uma bolinha de presunto, completamente fechada, um cubinho que seja. A área dele, a mesma quantidade de presunto de uma fatia. A área que uma esfera de presunto vai ter, a área em volta, é menor do que a área da fatia. Então, se eu der muito tempo para os carbonos se movimentarem, a tendência é essas lamelas, essas fatias de sementita, se transformarem em esferas, porque isso reduz a superfície. E aí o material fica assim, ó. Tá vendo? Isso aqui, antigamente, eram lamelas. Só que as lamelas, elas vão se modificando e vai ficando esse tipo de estrutura. É a mesma quantidade de sementita. Eu não consigo mudar a sementita, mudar a quantidade de sementita. Qual a quantidade de sementita? Faz a regra da alavanca lá. Você consegue saber quanto tem de sementita fazendo a regra da alavanca. Mas aqui, qual a vantagem daqui? Uma discordância que a gente tem aqui consegue andar mais. Uma discordância consegue ter caminhos maiores. Esse material, apesar de ter carbono maior, a gente consegue, a gente permite com que ele tenha espaçamento, um caminho livre maior do que na perlita, bem maior do que na perlita. Então, esse material é mais dúctil do que a perlita. A perlita se desfaz. Ele é mais dúctil que o outro. Como a gente faz isso? Aí você tem que dar muito tempo no material. Você deixa ele a alta temperatura e deixa. No recozimento, na normalização, a gente deixa em alta temperatura só para o material chegar naquela temperatura.
Chegou naquela temperatura, ele já se transformou em austenita, eu posso resfriar. Esse material não, eu tenho que botar uma outra temperatura e deixar um tempão, para se você dar várias horas para a sementita ir formando. Ela vai formando nessa fórmula de esferas. Fala, Mayara. Professor, eu não entendi como que você consegue um material mais resistente, tipo aquela biqueira, que foi o exemplo que você está dando, né? É um material resistente, mas ele é dúctil ao mesmo tempo? Vai ser o próximo passo. Aí eu vou responder para você e para o Ivo. O que eu faço com esse material? Primeiro, eu faço um tratamento térmico para deixar ele mais dútil. Mas eu ia fazer exatamente essa pergunta agora. Ele, seu material dútil, serve para a biqueira? Não serve. Porque aí, se cair algum peso nele, ele vai deformar e vai pegar o pé do cara. Então, depois que eu fiz o tratamento de coalescimento, a gente estampa essa peça, faz essa peça. Depois que faz essa peça, aí eu vou ter que fazer um outro tratamento térmico para endurecer essa peça. Porque eu amoleci. Eu amoleci para conseguir fazer a estampagem. Só que aí eu estraguei a biqueira. Quer dizer, eu fiz a biqueira, mas ela não está boa para o uso, para colocar no meu sapato. Aí eu vou ter que fazer um tratamento térmico com a peça pronta, que vai ser o próximo que eu vou falar, e esse tratamento térmico, eu vou endurecer o material. Professor, eu tive Deu uma para entender? dúvida. A gente amolece para estampar e depois endurece para usar. Professor, tira uma dúvida. Quando eu uso o aço inox, por exemplo, para fazer o mesmo processo de estampagem, exatamente as mesmas etapas? Mesmas etapas em que sentido? O tratamento térmico? Isso. Espere só um pouquinho. Gabriela, verdade. Você perguntou que é verdade. Quanto mais carbono, mais qualidade tem o material, mais resistente ao material, sempre. Se eu tiro o carbono, eu estou tirando obstáculo para discordância, o material é mais dútil. Se eu ponho o carbono, eu estou colocando obstáculo para discordância, o material é mais resistente. E agora, ok? Respondendo, quando eu faço inox, eu não quero cementito no inox. Então, muda, é outra coisa. Porque o inox, o que tem no inox? Cadê eu tô também perdido aqui? Vamos lá. Vamos falar do inox agora. Antes de falar do inox. Para um aço ser inoxidável, e Mayara, agora que eu vi, depois já te chamo. Não chamei não. Tá. Para um aço ser inoxidável, a gente coloca na estrutura, na composição química dele, cromo. O cromo que vai dar a característica de inoxidável para o aço. O cromo que vai formar uma película na superfície do aço e essa película vai ser resistente à corrosão. Então, primeira informação. Então, o aço inoxidável tem que ter 12%, é bastante, por isso que é caro. No mínimo 12% de cromo. Às vezes a gente coloca níquel, molibdênio, outros elementos químicos ainda para melhorar a resistência do aço à corrosão. Mas no mínimo ele tem um monte de cromo. Só que daí é o seguinte, então, primeira informação. Segunda informação, o cromo adora o carbono. Eles são muito afins um do outro. Então, se o carbono, se você na estrutura encontra o carbono, tem lá carbono e cromo, o carbono não vai fazer cementita. O carbono vai fazer um carboneto de cromo. Ele não vai combinar com ferro e fazer cementita, Fe3C. Ele vai fazer um carboneto de cromo que é Cr23C6. Só para você ter uma noção. Cromo 23, carbono 6. Se o carbono reage com cromo, e daí o que acontece? O cromo que tinha
o cromo, para ter o efeito de tornar o aço inoxidável, tem que estar no meio dos átomos do ferro. Se forma o carboneto de cromo, você tira o cromo dos átomos de ferro, você tira a capacidade do aço inoxidável ficar resistente à corrosão. Isso é até um defeito que pode acontecer nos aços inoxidáveis, que é a formação de carboneto de cromo. Esse defeito chama sensitização. Então, você faz todo o processo de uma forma que você não quer que tenha carboneto. Porque se tiver carboneto, vai ser carboneto de cromo. E se tiver carboneto de cromo, você vai estragar o aço inoxidável. Como que eu faço isso? Tem dois jeitos. Já vou, Toniel. O aço inoxidável, os melhores, tem muito pouco carbono. Você tira a quantidade de carbono. Primeira coisa que a gente pode fazer. Tira quanto? Estamos falando em 0,01% de carbono. E o aço que não tem, que não é, esse aço é especial. E o aço que não é tão especial assim, tem quantidades grandes de carbono. O que é grande para o aço inoxidável? 0,10, 0,15 no máximo. É bem diferente do 0,76. Então, um aço inoxidável com muito carbono, esses que a gente usa em baixela, talheres, ele tem no máximo 0,15% de carbono. Um aço melhorzinho, no máximo 0,08%. Um aço melhor, 0,001%. Então, a quantidade de carbono é muito pequena. Além disso, no tratamento térmico, tem uma faixa de temperatura. O tratamento térmico de um aço inoxidável é 1.100 graus, os principais. Você tem que resfriar rapidamente até uns 600 graus, porque é nessa faixa de 700, 800 graus que forma o carboneto. Então, você tem você tira o carbono e você tem um processo de fabricação que evita a formação de carboneto. Você resfria muito rapidamente até temperaturas mais baixas. Porque se você resfriar lentamente, vai formar carboneto e vai estragar o aço inoxidável. Entendi. Certo? Obrigado. Entendi. Obrigado, professor. Paulo Toniel. Toniel? Oi, professor, tá escutando? Oi? Tá me escutando, professor? Agora sim. Então, nesse segundo tratamento aí, que vai deformar, tem a ver com a deformação da estrutura, ele passa a ser uma estrutura de cúbica de face centrada para uma de cúbica de corpo centrado ou não? Está falando desse aqui. E isso, esse Tá, segundo não. tratamento. Tanto, esses três que eu falei, recozimento, normalização, boa pergunta, e coalescimento. Esses três tratamentos, a gente está fazendo isso aqui, a gente jogou na austenita e resfriou. Opa. Saímos da austenita e resfriamos nesse campo aqui de ferrita mais cementita. Os três tratamentos, a gente não muda isso. Nos três tratamentos, a gente vai sair da austenita e vai formar ferrita mais cementita. A gente vai sair da estrutura cúbica de faces centradas e vai chegar na estrutura ferrita cúbica de corpo centrado. Tem que carregar aqui. A gente só está fazendo essas alterações, a gente só está mudando na morfologia. O que é morfologia? Na forma. Na forma com que a ferrita e a cementita vão se apresentar. E a ferrita é cúbica de corpo centrado. Então, a gente sempre vai formar a estrutura cúbica de corpo centrado nesses tratamentos térmicos. Entendi, professor. Okay? Aí só vai deformar, no caso, a área para facilitar a movimentação da discordância. Perfeito. A gente só está mudando o quanto a discordância vai se movimentar. Mas esse fundo branco é ferrita cúbico de corpo centrado e esses glóbulos são cementita. Aqui o branco é
ferrita, corpo centrado, o outro cementita. É tudo igual, ferrita e cementita. Gente, Ok, tinha duas pessoal, pessoas de obrigado. mão levantada, mas daí, quando tem duas pessoas, eu só sei que tem duas pessoas, não sei quem é. Então, falem, por favor. Professor, você tinha dito que, dependendo do tratamento térmico que você faz, você tem uma estrutura cristalina intermediária, que é a tetragonal. Isso Vai ser agora, acontece vai ser nesses agora. três? Assim que vocês Tá, acabarem tudo as bem. perguntas, a gente entra. Tudo bem, ok. E agora? Alguma pergunta mais, gente? Vamos lá. Professor, Agora eu vou fazer. A Mayara já perguntou 2 vezes, o Ivo perguntou lá atrás, antes de todo mundo. professor, Fala, Valéria. você pode explicar de novo esse coalescimento? Eu não entendi direito. É o seguinte. Professora, eu também fiquei em dúvida nele, em comparação com o recozimento. Então, vamos lá. Aqui, eu vou entrar no diagrama aqui. Vamos apagar isso aqui tudo. Tudo tem a ver, gente. Toda essa história tem a ver com o quê? Com o tempo que a gente vai dar para o carbono se separar da ferrita. Então, a gente está na estrutura austenita, cúbica de face centrada, ferro-gama, onde o carbono está dissolvido, e a gente vai baixar para cúbico de corpo centrado, ferrita, e o carbono vai se separar formando cementita. Ok? Os 3 casos é igual. O que muda é o tempo que a gente dá para o carbono se separar. Quanto mais tempo ele tiver, maior vai ser a separação. Mais isolado vai ficar o carbono da cementita. O que é o recozimento? A gente aqueceu o material, formou aqui a estrutura da austenita e eu vou resfriando dentro do forno bem devagarzinho. Agora, quando ele chega aqui, ó, começa a formação de perlita. O carbono está saindo, ó, tá vendo? Está baixando a temperatura. O carbono está saindo da ferrita e está formando a cementita em forma de lamela, porque ele tem tempo, mas não tem tanto tempo assim. Mas, ó, ele está em 700 graus. O carbono ainda tem muita energia para se movimentar, energia para conseguir sair de perto da ferrita, conseguir formar a cementita. Quanto mais tempo ele tiver, mais efetivo vai ser essa separação. Então, vai resfriando devagarzinho, devagarzinho. Ele consegue formar, ó, 600 graus estão dando ainda. Vai para 500, 400. Você deu muita chance do carbono se separar. Mas não é uma chance para separar completamente. Você deu boa chance de se separar. O que acontece? Ele se separa dessa forma aqui. Nesse caso aqui. Tem a separação, ó. Lamelas de ferrita, de cementita e ferrita. Esse é o recozimento. O que é a normalização? O tratamento é o mesmo. O que muda? A gente aqueceu o material, estamos lá, 800 graus, só que em vez de deixar dentro do forno, eu tiro essa peça e coloco em cima da bancada. E ainda ligo o ventilador em cima dela. Então, o resfriamento é assim, ó. Não é daquele jeito. É assim. Vai resfriando, vai resfriando. O que aconteceu? Muito mais rapidamente, o material abaixou a temperatura. A movimentação atômica é muito maior com alta temperatura. Os átomos têm mais energia para se movimentar. Como eu tirei a peça do forno e o material resfriou rapidamente, o carbono separa? Separa, conseguiu separar. Só que a separação não consegue ser tão grande.
Então, o que a gente obtém? Uma perlita mais fina. A separação não foi tão efetiva. O carbono andou um pouquinho só e se separou. Aqui o carbono andou mais. E conseguiu formar uma camada mais grossa de carbono, de cementita. Na normalização, as lamelas têm que ser muito fininhas, porque os átomos de carbono não conseguem se movimentar tanto, porque eles não têm tanto tempo assim. Até aí, tudo bem? Sim. No terceiro caso, no coalescimento, a gente faz isso, ó. Aqueci o material lá, né? Formou a austenita, daí eu vou resfriar ele, ó, e deixo aqui. Pus aqui a alta temperatura e mantive ele a alta temperatura. Os átomos de carbono estão cheios de movimento lá. Estão cheios de chance. Eles estão alta energia. Eles vão conseguir se movimentar mais. Eles vão conseguir se separar mais da ferrita. Você deixa parado aqui, ó. Eu deixo 8 horas o material aí. Os átomos vão ficar se mexendo, vão conseguir andar muito mais, vão conseguir ter uma separação muito maior. Como que essa separação não é mais em lamelas? Ela forma isso aqui, ó. Está muito mais separado aqui os átomos de carbono formando a cementita dos átomos de ferro formando a ferrita. A energia desse material aqui é menor porque a área de interface entre um e outro é menor. Quanto maior a área de interface, maior a energia do material. Quanto mais tempo os átomos tiveram para se movimentar, menor a energia do sistema, menor a quantidade de interface que o material tem. Então, É eu isso. mantenho ele a alta temperatura lá em 800 graus? Para a peça chegar na temperatura... Continua. Não, pode continuar, professor. Tá. Então, você colocou 800 graus para a peça chegar na temperatura, homogeneizar e se transformar em austenita. Quando ela transforma em austenita, o carbono espalha no material, fica todo feliz. Daí eu joguei aqui, por exemplo, a 650 graus. E deixo a 650 graus. Na normalização, ele passou por 650 e já foi para baixo. No recozimento, ele passou lentamente e foi para baixo. Aqui não, aqui eu parei. Eu pego o forno, coloco 650 graus. A peça chega, resfriou de 800 para 650 e fica em 650. Enquanto ela está lá, o carbono está se movimentando, está formando a cementita. Já não na forma de lamela. Inicialmente forma a lamela e as lamelas vão arredondando. E no final, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Se você der tempo para formar, vai formar essa estrutura. Então, o que muda nesses 3 tratamentos térmicos seria a rampa de temperatura. Cada um vai ter um estilo de rampa de temperatura? Resfriamento. Exatamente. E qual seria, por exemplo, uma característica do material nesse falecimento? Porque A discordância anda mais nele ou mais na perlita? mais nele, né? Ele É um seria material mais que dúctil. deforma, é um material que deforma plasticamente mais. Ah, sim. É um material próprio para deformação. Deformação plástica. Ele é feito para deformação plástica. Ninguém faz um tratamento térmico desse, que é muito longo e gasta muito, se não precisar deformar muito o material. Então, a grande mudança é isso. Tudo tem a ver com o quanto a discordância vai conseguir se movimentar. Esse aqui anda mais. O material deforma plasticamente mais. Tem maior capacidade de deformação plástica. Certo. Certo?
E agora vamos para outra. Temos meia hora. Professor, então, naquele caso seria, como exemplo que o senhor deu, os talheres que a gente usa, né? Os metais que usados no talher. Talher é aço inoxidável, é diferente. É aquele outro caso que eu falei. Aço inoxidável não tem cementita. Se tiver carboneto, Então. se tiver carboneto, ele vai oxidar. Entendi. É porque também aí é mais dúctil, eu confundi. Desculpa. Aí é muito, mas lá você vai querer mais dútil para conseguir, mas nem tem que ser tão dútil assim, porque a deformação não é tão grande. Fazer uma garfo, uma colher. Não, mas, Gabriela, você tem duas coisas, dois conceitos. Onde eu vou escrever isso aqui? Os dados que eu queria mostrar vai ser outro dia. Vamos lá na frente. Usar isso aqui. Tem dois conceitos. Vamos ver? Mobilidade e discordância. Mobilidade das discordâncias. Não vou escrever tudo, dá para não demorar. Mobilidade e discordâncias. Vou aumentar a mobilidade e discordância nesse sentido aqui, assim, ó. Se a mobilidade e discordância cresce nesse sentido, o que é esse sentido? É só para colocar no slide. Quando ela cresce muito, quando a discordância está muito livre para movimentar, você tem alta dureza. Quando a discordância tem pouca chance de movimento... Opa, falei errado, gente. Se a discordância está se movimentando bastante, o material consegue deformar plasticamente bastante, não resiste à deformação plástica, você tem baixa dureza. Se aqui você tem a baixa mobilidade de discordância, o material vai resistir à deformação plástica, você tem alta dureza. A resistência mecânica do material está ligada à dureza. Material mais resistente, mecanicamente, mais resistência. Tem o mesmo conceito, né? Material mais resistente mecanicamente é o que tem maior dureza. Maior dureza e maior resistência. Material com baixa dureza, ele tem baixa resistência. E a dutilidade? Dutilidade ao contrário, dutilidade precisa da mobilidade de discordância. Então, aqui, material é mais dútil. Então, normalmente, você tem isso aqui. Aqui, material menos dútil. Então, normalmente, gente, os conceitos de dureza ou resistência e dutilidade são opostos. Material que tem maior dutilidade tem menor dureza, menor resistência. Material que tem menor dutilidade tem maior resistência, maior dureza. São efeitos opostos. Só para concluir e entrar na têmpera. Por que são efeitos opostos? Dureza, resistência implica em resistência à movimentação de discordância. Resistência à deformação plástica. Dutilidade implica em facilidade de movimentação de discordância. Facilidade de deformação plástica. São antagônicos. Um quer que a discordância ande, o outro quer que a discordância não ande. Então, aumenta a dureza, diminui a dutilidade. Aumenta a resistência, diminui a dutilidade. Mas agora eu preciso falar do outro tratamento térmico,
Lembrando vocês que amanhã a Érica vai fazer uma simulação com vocês sobre tratamentos térmicos. Vai fazer uma atividade, por favor, compareçam, é importante vocês participarem, vão fazer uma simulação de tratamento térmico. Isso que eu estou falando, ela vai mexer um pouquinho amanhã. E aí eu vou responder o que a Mayara já tinha perguntado, o Ivo tinha perguntado. Peguei material, aqueci aqui em cima. Não vou deixar dentro do forno. Não vou tirar ele e deixar na água, deixar no ar. Eu peguei material, carbono, joguei na austenita, o carbono está todo feliz lá, que ele cabe na austenita. Daí eu faço uma baita malandragem, uma baita sacanagem. Eu pego esse material e jogo na água. Saí de 800 graus, joguei na água. O que acontece? O material resfria imediatamente. Resfriou. Resfriou, o que acontece? O carbono não tem mais mobilidade, não consegue andar mais. Carbono, os átomos não conseguem ficar andando, se movimentando com temperatura baixa. Aí só consegue fazer isso com temperatura alta. Então, aquele material que estava lá, joguei na austenita, o carbono ficou lá espalhado, feliz nos interstícios da austenita. Você pega e joga na água. Nenhum átomo muda, anda, sai de lugar e vai para outro lugar. Eles não conseguem, não dá tempo. Esse tratamento que a gente faz essa baita maldade com os átomos de carbono é chamado têmpera. Aqueci, joguei na água. O que acontece com o carbono? A estrutura é cúbica de faces centradas, o ferro quer virar cúbico de corpo centrado, e o carbono não cabe na estrutura cúbica de corpo centrado. Ele fica preso e não consegue sair. A estrutura, gente, você pegou o carbono, espalhou no material todo e prendeu ele lá dentro. Uma discordância vai querer passar. Essa estrutura está tão tensionada que discordância não anda nela. Você trava todas as discordâncias, né? Carbono está num espaço que ele não cabe. Então, tem campo de compressão, então está tudo comprimido lá. Esses campos de compressão vão prender as discordâncias. Para que eu faço isso? Para que eu faço essa maldade? Se eu quero um material que não deforme plasticamente, eu quero garantir que ele não vá deformar plasticamente. Então, eu vou jogar na água para evitar que o carbono saia. E o carbono vai prender as discordâncias. Não vai ter ferrita livre. Lembra que na perlita, a gente estava falando aqui que a discordância anda no campo de ferrita, porque no campo de ferrita não tem carbono? Na perlita, aqui nesse material coalescido, a discordância anda no campo de ferrita, porque não tem carbono? Na têmpera, tem carbono em todo lugar. Porque foi o truque que a gente fez. A gente espalhou o carbono na austenita e jogou tão rapidamente a baixa temperatura, a estrutura fica assim. Ela tenta mudar de estrutura, fica... A gente olha no microscópio, ela tem essas agulhas. E cadê o carbono? Está aí dentro, está preso no material. O nome dessa estrutura é martensita. Então, ela não forma a perlita. Ela forma outra estrutura onde o carbono ficou preso, chamada martensita. Então, aqui, resfriamento rápido. Água pode ser em óleo também. Tem material que a gente joga em óleo, resfria tão rapidamente também no óleo, que também acontece isso. Ele impede a movimentação do carbono. Então, eu impeço a separação entre a ferrita e a cementita. Forma uma fase diferente que essa fase aqui, ó, tetragonal de corpo centrado. É uma outra estrutura. O que é um tetragonal? Ele tem... É como se fosse um paralelepípedo. É como se fosse um cubo, só que uma das arestas é maior do que as outras. Um dos eixos é maior do que os outros. O carbono ficou todo pesado. Esse material ficou extremamente resistente. Ele não deforma plasticamente.
Eu só faço isso se eu quero um material muito duro. Pode falar. Mas você tem a formação da sementita ou não? Não, não tem. Você não deixa... A fermentita não precisa do carbono saindo da ferrita? Sim. Não tem, não faz sementita. Você faz a martensita. Você faz uma estrutura tetragonal, é outra estrutura. Tetragonal de corpo centrado. Normalmente, o pessoal chama isso de alfa-linha. Às vezes, alguns autores chamam isso de alfa-linha. É martensita. Não dá para o carbono. O carbono, para fazer a sementita, tem que sair e andar. Esse não consegue andar, o carbono ficou preso lá dentro. E não anda, carbono nenhum anda. Quem mais, gente? Pode falar. Professor, qual que é a diferença da martensita para martensita revenida? É o próximo passo. Deixa eu acabar a martensita, depois vamos revenir ela. Ô, professor, E- tem Pode falar, Lu. Aqui, ó. Tem fala. alguma diferença de resfriar? Quais são as diferenças de resfriar um material em uma água, ou uma água em solução com sal, ou no óleo? Tem alguma diferença entre esses três? Tem. Você pode resfriar. Você muda o meio de resfriamento para mudar a taxa de. Você muda o meio para mudar a taxa de resfriamento. A gente está falando só de aço com carbono. Tem alguns elementos químicos que você coloca no material. Você pode colocar cromo, vanádio, manganês, boro. Tem elementos químicos que dificultam a formação da perlita. Então, você pode usar algum aço com elementos químicos que vão atrapalhar a formação da ferrita e da sementita. Então, esses aços que já têm uma dificuldade de formação da ferrita, esses aços você pode resfriar não tão rigorosamente para conseguir formar para formar martensita. Tem aço que não tem elemento nenhum e ele vai querer formar ferrita, não tem dificuldade, você tem que resfriar muito rápido. Então, depende da composição química do aço, você sempre tem que resfriar muito rápido, mas às vezes é muito rápido mesmo, às vezes é muito rápido não tanto. Então, você pode resfriar em água gelada, água com sal gelada. É mais frio. A taxa de extração do calor é mais rápida. Você pode resfriar em água, temperatura ambiente. Você pode resfriar em óleo frio. O óleo tem uma taxa de extração de calor mais baixa. Ele extrai o calor, mas a taxa dele ele não resfria tanto quanto a água. E você pode resfriar em óleo aquecido, que resfria menos ainda. Depende do aço que você está usando e da tendência que ele tem de formação da ferrita. Você quer atrapalhar a formação da ferrita, então você vai dosar a taxa de resfriamento. Perfeito, obrigado, professor. Ok. Mais alguém? Professor, essa têmpera é o que você faz naquela biqueira de aço, certo? É o que você faz na biqueira de aço. Então, Tá. biqueira Você de deixa aço. mais dúctil e depois deixa resistente. Entendi. Exatamente. Você primeiro faz isso aqui na biqueira de aço para conseguir deformar ela plasticamente. Aí você estampa ela, então ela está lá bonitinha estampada, só que mole. Só que com baixa dureza. Eu falei para não falar mole, né? Só que com baixa dureza. Mas baixa dureza não serve para biqueira. Você pega a biqueira, aquece ela e joga na água. Aí você forma isso aí. Beleza. 46. Então, eu quero uma têmpera quando eu quero um material muito duro. Só que acontece uma coisa, gente. Fica tão duro, mas tão duro que atrapalha. Que na maior parte das vezes você não consegue usar de tão duro que é. O que é tão duro? Você pega um material desse, deixa cair, ele quebra. Pode chegar nisso, não é exagero. Pode chegar nisso. Você pega ele, deixa cair, ele quebra. Você faz uma
às vezes, você trabalha com um rolo de aço, você vai temperando. Você desenrola esse rolo, vai temperando, e depois lá na frente você enrola de novo. Daí você enrolou, você tem um rolo de aço temperado. Só a tensão de enrolar esse rolo, ele pode explodir. De repente, ele quebra tudo. O material não... É difícil trabalhar com material desse. São muito raros as aplicações em que a gente consegue trabalhar. São poucas as aplicações em que a gente consegue trabalhar. Porque o material ficou muito duro. Muito, muito, muito duro. Discordância nenhuma anda. Material muito duro é um material que não deforma nada. É um material frágil, que nem vidro. Vidro é muito duro. Daí você vai tentar deformar alguma coisa, o que acontece? Ele quebra. Esse material também quebra. Por que ele quebra? Porque discordância nenhuma consegue andar. Daí você tem que fazer bastante força. Você aumenta a força? Não vai. Se aumenta a força, você consegue quebrar o material sem discordância andar. Porque as discordâncias estão completamente presas. Então, aqui, o material é altíssima dureza ou resistência. A gente vai ver depois os conceitos melhores de que é resistência, mas basicamente, quando eu tenho isso aqui, alta dureza e alta resistência, a gente não tem discordância suplimentando. E eu tenho, então, o quê? Baixíssima, praticamente zero dutilidade. O material não é dútil. Material que não é dútil, a gente dá outro nome, né? A gente fala que é um material frágil. Não é um material... Não vou nem escrever aqui, que senão está o menos aqui. A martensita, ela é frágil, a ponto da gente não conseguir trabalhar com esse material. Então tem que dar um jeito, pessoal. Aí não foi legal, endureceu muito, foi bonito, mas ainda não ficou muito bom. Então aí vem o que, desculpa, não lembro quem perguntou, um outro tratamento térmico que a gente vai fazer, que é o chamado revenimento. Revenimento é sempre feito depois da têmpera. Então, o que é o revenimento? A gente fez exatamente isso aqui, ó. Pegou o aço, aqueceu lá. Cara, é muito engraçado. Eu tenho uma gata que ela dorme a aula inteira. Quando chega o horário de acabar a aula, ela está acordando. Ela percebe direitinho. Está se mexendo, ela começou a acordar. Pausa, desculpa. Aquece o material, você resfriou muito rápido, o material ficou muito frágil, daí não dá para trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material e vou esquentar um pouquinho. Vou fazer um leve aquecimento. Para quê? Para eu dar um pouco de chance do carbono que ficou todo preso aqui, eu dar um pouquinho de chance dele sair. Nem todo o carbono, um pouquinho do carbono vai sair. Ou também a mobilidade dele é muito pequena. Ele vai sair, mas não vai nem conseguir fazer uma lamela. O carbono que está bem próximo, ele vai se juntar com os outros que estão muito próximos dele, vai formar uns carbonetos bem pequenininhos. Está aqui. Está aqui aonde? Não dá para ver. É tão pequeno que não dá para ver. Mas aqui é como se tivesse uns pontinhos muito pequenos. Isso aqui, por exemplo, ó. Está vendo um pontinho aqui? Você tem uns pontinhos muito pequenos aqui no material, que é o carboneto. Então, você tinha aqui a martensita, onde o carbono estava preso no ferro, você não conseguiu fazer a formação da ferrita e da cementita, estava inteiro preso, daí, vou jogar um pouquinho lá, 300 e poucos graus, 400 graus, depende, às vezes até 200.
Depende do quanto que eu vou controlar essa movimentação do carbono. Quanto mais baixa a temperatura, menor a movimentação de carbono. Quanto mais alta a temperatura, o carbono vai andar mais. E vai formar de novo, ele vai formar de novo a sementita. Aí eu dou a chance de ele formar. Só que ele está todo espalhado, só que não é mais o carbono espalhado. Eu tenho aqui, ó, você vê uns pontinhos aqui, ó. Você tem um monte de carbonetos no material, e esses carbonetinhos que estão todos espalhados na estrutura vão atrapalhar a movimentação de discordância. Eles continuam atrapalhando, mas menos do que a martensita, onde o carbono está mais espalhado ainda. Quando eu formo o carboneto, um pouco do carbono se juntou lá. E daí você libera um pouco a formação de ferrita. Essa estrutura chama martensita revenida. Então, ela é a formação da ferrita mais da sementita, porque eu dei a chance de precipitação da sementita. Só que a sementita está tão espalhada aqui que a gente nem consegue enxergar. E ela está atrapalhando a movimentação de discordância. Então, a martensita, a revenida, ainda é um material muito duro. Vou usar isso para fazer serra, né? Para fazer serra para cortar metal. Vou usar isso para materiais muito duros ainda. Mas o revenimento, a função do revenimento é dar uma pequena chance do carbono ir saindo. Quanto maior a temperatura do revenimento, maiorzinho vão ser esses carbonetos, essas partículas de sementita. É como se a gente pegasse lá na perlita aquela sementita, espalhasse, cortasse ela tão pequenininha, espalhasse em todo o material para atrapalhar mais e mais as discordâncias andarem. Entenderam? Pode falar, Mayara. Eu não entendi. A formação desse carboneto também torna ele mais resistente, é isso? No revenimento? Desculpa. Comparando com a perlita, com os outros materiais lá, ele é mais resistente. Mas saindo da têmpera, a martensita é muito dura. O revenimento, ele vai aliviar essa dureza. Então, ele vai, não sei se está escrito aqui, ele vai, na verdade, vamos lá, aliviar a dureza da martensita. Tem gente que às vezes até chama o tratamento de alívio de tensão. Não é. Ele chama revenimento. Mas ele vai aliviar um pouco a dureza, vai abaixar um pouco a dureza. Só que essa dureza aqui ainda é muito mais alta do que a dureza da normalização, do que a dureza do recozimento. Ele vai fazer o quê? No fundo, eu estou fazendo revenimento para acertar a dureza do material, para não deixar ele tão frágil. Você vai conseguir abaixar um pouco a dureza para diminuir a fragilidade do material, de forma que você consiga mexer um pouco com ele sem que ele quebre tão facilmente quanto um vidro. Entenderam? Entendi. Sim. Eu só queria mostrar para vocês a martensita, como que forma a martensita, como forma essa estrutura tetragonal sem movimentação de átomos. Como consegue mudar, só para acabar, como consegue mudar a estrutura do material sem que os átomos consigam se movimentar? Deixa eu ver se eu acho uma figura, na aula aqui não tem. Qual que é legal, qual que é legal. Aqui tá bom. Como que eu vou rabiscar aqui?
Tem um cara chamado Ben, que ele que apresentou uma proposta, ele que definiu uma proposta de como acontece a formação da estrutura tetragonal de corpo centrado, que é esse desenho aqui. Consigo rabiscar aqui? Consigo. Então, aqui é o seguinte, ó. Vou fazer para vocês aqui, tentar mostrar para vocês, tá? Só quero aumentar. Ponta grossa. Ponta grossa. Aqui a gente tem 2 cubos, 2 células unitárias. Lembra dos cubinhos? Logo. Então, tenho 2 cubos aqui. Aqui ele não fez aqui a fronteira, mas aqui tem um cubo e do outro lado tem outro cubo. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2 cubos, tá? De um lado e do outro lado. Essa estrutura aqui é a austenita cúbica de faces centradas. Então, tem um átomo aqui. Vamos fazer o cubo de faces centradas. Ó, tem um átomo em cada vértice. Um átomo aqui no meio. Aqui. Não vou desenhar todos os lados, vai atrapalhar. Tá vendo aqui, ó? Cubo de faces centradas. Aqui embaixo, cubo de faces centradas. Aqui, ó. Eu tenho um átomo em cada vértice, um átomo no centro da face. Mesma coisa do lado de cá. Eu não representei todos os átomos no centro da face. Só um aqui e um aqui. Na outra célula aqui, um aqui, um aqui. O carbono, gente, fica onde? Dentro da estrutura cúbica de faces centradas, eu tenho um átomo em cada vértice, um átomo no centro, no meio do cubo aqui, ó, bem no meio do cubo. Pensa aqui, tá no meio do cubo azulado aí. Lá no meio não tem átomo. Então, é lá que o carbono fica. Daí eu tenho essa estrutura cúbica de corpo centrado, que é naturalmente, o que vai acontecer? O carbono vai sair desses espaços, vai formar cementite e vai formar a estrutura cúbica de corpo centrado. Na têmpera, o negócio é tão rápido que a estrutura, o ferro quer virar, o ferro quer sair da austenita e se transformar em ferrita, ele quer virar cubo de corpo centrado, ele não quer mais ser cúbico de faces centradas. A transformação é aqui, ó. Essa estrutura, ela faz um achatamento. Como que é esse achatamento? Como que é a formação do cubo de corpo centrado? Vamos ver melhor. O cubo de corpo centrado está aqui, ó. Um átomo aqui. É esse cubo na diagonal aqui, ó. Um átomo em cada vértice. Pronto, 10 horas ela acordou de vez. Um átomo em cada vértice e um átomo aqui no meio, ó. E aí isso dá um achatado. Está vendo que aqui esse lado C, essa aresta C, ela é maior do que essas arestas pequenas aqui, ó. Normalmente isso aí, o carbono vai saindo, esses átomos vão se achatando e forma a estrutura cúbica de corpo centrado desses átomos vermelhos. Só que agora o carbono está aqui no meio. O carbono está aqui, ó. Essa estrutura vai querer fechar e não consegue. O carbono está preso lá e não dá para fechar. O carbono não deixa, ele não cabe lá. Então, ela não consegue ficar cúbica de corpo centrado. E ela fica nessa estrutura aqui, que é como se fosse um cubo. É quase um cúbico de corpo centrado, né? Olha o cubinho aqui, é quase um cubo. Só que tem corpo centrado, só que ela tem, num eixo aqui, no caso da figura eixo Z, é maior do que nos outros 2 eixos. Isso é um tetraedro. Não, é um tetrágono.
É uma estrutura tetragonal de corpo centrado. Ela só não virou cubo, só não achatou e virou cubo, porque no meio aqui da história tinha um carbono que a estrutura tenta fechar, o carbono não deixa. E fica completamente comprimida. A estrutura fica muito tensionada e o material fica muito duro, muito frágil. Gente, 10:03. Perguntas. Agora só perguntas. Nada, gente? Professor, eu tô com dúvida sobre essa do carbono. Quando ele está no meio, ele é cúbica de face centrada ou ele é... O carbono está no interstício. Carbono não faz parte da estrutura. Então, a ferrita é cúbica de corpo centrado, a cementita é cúbica de faces centradas. O carbono está no interstício, não faz parte disso, está no meio dos espaços. O fato é que na têmpera, quando a estrutura tenta ficar cúbica de corpo centrado, o carbono não deixa, o carbono não cabe na estrutura cúbica de corpo centrado. E se você não der chance do carbono sair, ele está no espaço que a estrutura quer virar um cubo e ele não deixa, porque para virar um cubo tem que ter uma compressão naquela direção. E o carbono está lá no meio e está resistindo a isso. Então, a martensita revenida é uma estrutura diferente. Ela é, na verdade, tetragonal, de corpo centrado, onde não tem duas fases, é uma fase só. Carbono está preso no meio dos átomos de ferro. Aqui eu estou na página da martensita revenida. Estou falando da martensita, da têmpera, aqui, ó. Ela é tetragonal de corpo centrado, TCC. TCC. Tetragonal de corpo centrado. Uma fase só, o carbono está no meio dos átomos de ferro. Completamente apertado. A estrutura não quer ele lá. Daí você faz o revenimento, e no revenimento o carbono sai. E aí forma ferrita e cementita. Só que muito espalhado, de forma que o material continua muito duro, o que atrapalha a movimentação de discordância. Só que ele é menos duro do que a têmpera, do que a martensita pura. Ela é martensita revenida, material ainda muito duro. O material que a gente tempera, normalmente a gente sempre revine, porque ele fica tão duro que eu tenho que revinir um pouquinho para dar um alívio lá. Beleza, obrigado, professor. Beleza, gente? Amanhã, com a Érica, se eu não me engano, vocês vão fazer recozimento, normalização e têmpera. Se eu não estou enganado, tá? Vocês vão fazer, na simulação, são 3 tratamentos térmicos, tá? Daí, na semana que vem, a gente resolve se a gente fala mais um pouquinho de tratamento térmico ou a gente começa a falar nas propriedades dos materiais. Vou combinar com a Érica depois. Beleza. Tá? Em função do como for a aula de hoje, de amanhã, a gente sempre combina na semana seguinte. Professor, resistência ao desgaste é só eu colocar o carbono para a ponta do material, não é? O processo térmico? Resistência ao desgaste é aquele processo de, como você está riscando. Você tem um material raspando em outro. Pode ser um aço raspando no outro aço, numa engrenagem. Pode ser aquelas peças que vão, uma retroescavadeira, vai ficar lá mexendo em pedra. Então, resistência ao desgaste é esse atrito que tem na superfície e esse atrito vai gastando o material, vai desgastando o material. Ou resistência ao desgaste, normalmente é resistência ao desgaste abrasivo ou abrasão. Se o material tem muito carbono na superfície, o carbono vai resistir a essa deformação, a esse desgaste. Essa deformação que acontece é um desgaste. Esse desgaste que acontece é uma deformação. Então, se entope de carbono na superfície, ele vai resistir a esse desgaste. Entendi, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. O pessoal está indo já, nem falei boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Quem é comigo, Natália, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Valeu. Valeu, gente.
Boa noite, professor. Uma boa semana para você. Obrigado, Mayara. Obrigado da ajuda na aula. Imagina. Sério. Vamos lá. Eu tenho que falar com a Natália. Essa é a Natália? Acho que é. Eu. Diga, Natália. Você, a sua Oi, situação qual professor. que é? Você, deixa eu só ver aqui, que tem A minha vários situação, casos diferentes. eu enviei a prova ao contrário. A Natália, sua você não enviou a na nossa outra prova. matéria. Eu não enviei? Não, é isso. Você não enviou a nossa, você enviou a errada, né? Isso. Eu falei com o Rogério, ele falou assim que por ele tudo bem, que era para eu passar o e-mail dele para você, que aí vocês trocavam as provas. Mas aí você que sabe. Não, tranquilo, Natália. Mas assim, você tem a prova? Eu tenho. Tem a prova que você entregou para ele? Você tem o arquivo? Tenho. E para ele, você mandou a nossa prova ou você mandou Isso, a eu dele? troquei. Você trocou? Exatamente. E o que você fez com ele? Professor, eu não sei o que deu na minha cabeça. Porque Entendi. pra Você mim, quer que... não tinha nem. Com ele que... Não, entendi. Com ele, o que você combinou? Ele quer trocar comigo, é isso? Porque para mim, Eu falei Natália... com ele o que tinha acontecido. É. Ah, Não, que para mim você manda a prova. Pega a prova, manda para eu mim. falei com E ele que pronto. tinha. Ah, tá, pode ser. Porque eu falei com ele, ele falou assim pra eu passar o e-mail dele pra você e aí o senhor enviava. Só que eu acho que ele falou isso, tipo, não sei por quê. Mas se você preferiu que eu te envie, eu te envio. Mais fácil. Mas aí você tem que resolver Tá bom. você tem que resolver a situação da prova dele. Também. Isso. Não, mas aí ele concordou. É porque eu não sei o que eu fiz, como eu fiz, mas eu realmente inverti. A sua eu enviei para ele e a dele eu enviei para você. O Rogério... Qual é o sobrenome dele? Rogério Lobo. O quê? Rogério Lobo. Qual é o e-mail dele? Você tem? Eu estou preocupado com a minha prova, eu garanto. Você manda para mim, acabou. Estou preocupado com a prova dele. Tá bom. Eu vou te passar o e-mail. O e-mail dele é rogerio.lobo@sãojudas.br. Aqui. Peraí. Vamos resolver já isso. Calma, deixa eu primeiro